Meu nome é Camila Albuquerque. Tenho 34 anos. Durante muito tempo, acreditei que conhecia o homem com quem me casei. Sempre dizia para as minhas amigas que eu tinha encontrado um marido honesto, um homem que nunca mentiria para mim, alguém que faria qualquer coisa para proteger a nossa família. Hoje percebo que a maior mentira da minha vida foi justamente acreditar nisso. A verdade não apareceu durante uma discussão. Não houve gritos, nem lágrimas, nem uma confissão inesperada. Ela começou de uma forma tão silenciosa que durante alguns minutos eu nem percebi que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Naquela semana eu estava internada em um hospital particular de São Paulo. Estava grávida de 31 semanas. E os médicos decidiram que seria mais seguro manter-me em observação porque a minha pressão arterial continuava perigosamente alta. Disseram que qualquer preocupação poderia colocar a minha filha em risco. Eu prometi que faria exatamente o que eles pedissem. Descansaria, evitaria o estresse e esperaria pelo nascimento da minha pequena. Na tarde do segundo dia de internação, liguei a televisão apenas para distrair a cabeça. Nem estava realmente prestando atenção, até que uma reportagem interrompeu a programação. A câmera mostrava convidados chegando para a inauguração de um luxuoso resort no litoral de Angra dos Reis. Empresários sorriam para os fotógrafos, brindavam com taças de espumante e posavam como se aquele fosse o evento mais importante do ano. Foi então que o meu coração simplesmente parou. Entre aquelas pessoas, reconheci imediatamente o meu marido. Ricardo sorria enquanto conversava com um casal elegante. Vestia exatamente a camisa branca que eu havia passado 2 dias antes de ser internada. Naquela mesma manhã, ele tinha me telefonado dizendo que viajaria para Brasília por causa de uma reunião urgente com investidores e que talvez nem conseguisse atender minhas ligações durante o dia. Continuei olhando para a tela, incapaz de respirar normalmente. Talvez eu estivesse enganada. Talvez fosse alguém muito parecido com ele. Mas no fundo, eu já sabia que não era. Peguei o celular com as mãos trêmulas e antes mesmo de ligar para Ricardo, uma notificação do banco apareceu na tela. Pagamento aprovado. Reserva Premium. Resort Costa Imperial. Valor de R$ 48.000. Cartão pessoal de Camila Albuquerque. Naquele instante, compreendi que descobrir aquela cobrança seria apenas o primeiro passo. Eu ainda não fazia ideia de que a verdadeira história escondida pelo meu marido era muito maior, e que quando finalmente encontrasse toda a verdade, ninguém da minha própria família permaneceria ao meu lado. Continuei olhando para a notificação durante vários segundos. O valor não era o que mais me assustava. O que realmente me fez perder o ar foi perceber que Ricardo havia usado o meu cartão pessoal, aquele que eu mantinha separado da nossa conta conjunta. Era o dinheiro que eu economizava havia anos para garantir um futuro tranquilo para a nossa filha. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Respirei fundo e liguei para ele. Atendeu quase imediatamente. Amor, aconteceu alguma coisa? Perguntou com uma voz calma, exatamente como fazia todos os dias. Fiz apenas uma pergunta. Onde você está agora? Houve um silêncio curto, quase imperceptível. Depois ele respondeu sem hesitar. Em Brasília. Acabei de sair de uma reunião. Está tudo uma correria por aqui. Fechei os olhos por alguns segundos. Eu não chorei, também não gritei. Apenas sorri de um jeito estranho, porque naquele instante compreendi que um homem que consegue mentir com tanta tranquilidade já faz isso há muito tempo. Respondi apenas: espero que a reunião dê certo. Desliguei antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Eu não iria enfrentá-lo. Não pediria explicações. Também não avisaria ninguém da família. Pessoas acostumadas a esconder a verdade sempre chegam preparadas para responder perguntas, mas quase nunca estão preparadas para enfrentar provas. Na manhã seguinte, pedi à minha melhor amiga, Fernanda, que levasse o meu computador ao hospital. Inventei a desculpa de que queria adiantar alguns trabalhos antes da licença maternidade. Ela não fez perguntas. Apenas apareceu algumas horas depois com o computador e um abraço demorado. Assim que ela saiu, comecei a investigar.
Primeiro conferi os extratos da conta conjunta. Depois analisei os cartões. Em seguida, procurei todas as transferências realizadas nos últimos 2 anos. Logo encontrei um padrão estranho. Todos os meses, pequenas quantias desapareciam da nossa conta. Nunca eram valores altos o suficiente para chamar atenção. R$ 5.000 em um mês, 3.800 no outro, 7.000 no seguinte. Sempre havia uma descrição parecida. Serviços estratégicos. Nunca tínhamos contratado nenhuma empresa com aquele nome. Continuei pesquisando. Quanto mais documentos eu abria, mais perguntas surgiam. Os pagamentos terminavam sempre na mesma empresa. Uma empresa registrada em Campinas. Curiosamente, o endereço informado pertencia a um prédio comercial que eu conhecia muito bem. Era exatamente o prédio onde meu sogro mantinha seu escritório havia mais de 15 anos. Meu coração acelerou. Aquilo deixava de parecer uma simples mentira entre marido e mulher. Existia algo muito maior escondido por trás daqueles pagamentos. Enquanto organizava cada documento em uma pasta separada, lembrei-me de uma frase que Ricardo repetia sempre que eu perguntava sobre investimentos. Confie em mim, eu cuido de tudo. Durante 5 anos eu realmente confiei. Agora, pela primeira vez, decidi conferir como ele cuidava de tudo. Antes de encerrar aquela análise, encontrei outro detalhe que fez minhas mãos tremerem. O contador responsável por uma daquelas empresas era alguém que eu conhecia desde criança. Meu próprio pai. Naquele momento, senti um frio percorrer todo o meu corpo. Eu ainda não sabia qual era o papel dele naquela história. Mas uma coisa já era impossível negar. Meu marido não estava escondendo a verdade sozinho. E pela primeira vez, comecei a desconfiar de que a maior traição da minha vida não vinha apenas do homem com quem me casei. Passei vários minutos olhando para o nome do meu pai na tela do computador. Talvez existisse uma explicação simples. Talvez ele apenas prestasse serviços para aquela empresa sem conhecer o que realmente acontecia. Eu queria acreditar nisso. No entanto, depois de tudo que já havia descoberto, aprendi que a verdade nunca aparece inteira de uma só vez. Ela se revela em pequenos detalhes. Respirei fundo e continuei analisando os documentos. A empresa que recebia aquelas transferências não possuía funcionários registrados. Também não havia contratos de prestação de serviços, relatórios de atividades ou qualquer documento que justificasse os pagamentos mensais. Mesmo assim, centenas de milhares de reais haviam passado por aquela conta nos últimos 2 anos. Então encontrei algo ainda mais estranho. Algumas transferências eram feitas no mesmo dia em que grandes quantias desapareciam da conta da empresa da minha família. Horas depois, parte desse dinheiro seguia para contas pessoais em nomes diferentes. Abri cada comprovante com calma. Quanto mais eu comparava datas, valores e horários, mais percebia que aquilo não era um erro administrativo. Era um sistema cuidadosamente planejado. Enquanto organizava as informações, recebi uma mensagem da minha mãe. Filha, como você está? Ricardo nos contou que está trabalhando muito em Brasília. Assim que ele voltar, vamos todos jantar juntos para comemorar a chegada da bebê. Fiquei olhando para aquelas palavras. Ela escrevia com tanto carinho que por um instante, quase consegui esquecer tudo o que havia visto. Mas bastou lembrar da reportagem na televisão para a realidade voltar. Minha mãe também estava mentindo. Respondi apenas que eu estava bem e desliguei o celular. Naquela tarde, resolvi verificar as redes sociais das pessoas que haviam participado da inauguração do resort. Não procurei Ricardo. Procurei os empresários que apareciam ao lado dele. Foi uma decisão simples, mas mudou completamente a investigação. Depois de alguns minutos encontrei dezenas de fotografias publicadas durante o evento. Em uma delas, Ricardo aparecia claramente segurando uma taça enquanto sorria ao lado do meu pai. Na fotografia seguinte, minha mãe conversava com os mesmos convidados. Na terceira imagem, todos estavam reunidos para um jantar exclusivo. Meu estômago embrulhou. Eles não estavam escondendo apenas uma viagem. Estavam escondendo encontros que envolviam negócios. Continuei descendo a página até encontrar um vídeo curto gravado por um influenciador presente no evento. O vídeo durava menos de 20 segundos. A maioria das pessoas prestaria atenção apenas na música e nas luzes. Eu observei o reflexo de uma mesa de vidro. Sobre ela havia uma pasta aberta. Quando pausei a imagem, consegui ampliar o suficiente para ler parte do logotipo impresso na capa.
Era exatamente o mesmo nome da empresa que recebia as transferências misteriosas. Naquele instante senti um arrepio. Ricardo havia mentido sobre a viagem. Meu pai havia escondido os pagamentos. Minha mãe fingia que nada estava acontecendo. Tudo fazia parte da mesma história. Antes que eu pudesse organizar aqueles novos arquivos, recebi uma ligação inesperada. Era o meu pai. Sua voz parecia tranquila, como se fosse apenas mais um dia comum. Ele nem perguntou sobre a minha saúde. Foi direto ao assunto. Filha, assim que você sair do hospital, precisamos conversar. Tenho uma proposta muito importante para o seu futuro dentro da empresa. Segurei o telefone com força. Durante anos esperei ouvir aquelas palavras, mas justamente agora elas pareciam um aviso, não uma oportunidade. Respondi que conversaria com ele depois da alta. Quando a ligação terminou, abri uma nova pasta no computador. Escrevi apenas 2 palavras no título: últimas provas. No fundo, eu sentia que alguém finalmente havia percebido que eu estava chegando perto da verdade. E quando isso acontecesse, eles fariam de tudo para impedir que eu descobrisse o que ainda faltava. Na manhã seguinte, os médicos decidiram antecipar o nascimento da minha filha. Minha pressão arterial continuava subindo, e já não era seguro esperar. Enquanto a equipe preparava tudo, percebi que o maior desafio da minha vida não era mais o parto. Era proteger a criança que estava prestes a nascer de uma família construída sobre mentiras. Algumas horas depois, ouvi o primeiro choro da minha filha. Quando a colocaram nos meus braços, senti uma paz que não experimentava havia muito tempo. Olhei para aquele rostinho pequeno e fiz uma promessa silenciosa. Ela jamais cresceria acreditando que amor significa aceitar traições. 2 dias depois, já no quarto de recuperação, meu pai apareceu acompanhado de Ricardo. Os 2 sorriam como se nada tivesse acontecido. Trouxeram flores, presentes e até um berço novo para a bebê. Durante alguns minutos, comportaram-se como uma família perfeita. Então meu pai colocou uma pasta sobre a mesa. Agora que tudo passou, chegou a hora de falarmos de negócios. Abri a pasta lentamente. Era um contrato oferecendo o cargo de diretora financeira da empresa da família, um salário excelente e participação nos lucros. Durante anos eu sonhei com aquela oportunidade, mas havia uma cláusula que mudou tudo. Entre as minhas responsabilidades estava a revisão completa dos registros financeiros dos últimos anos. Naquele instante compreendi o plano. Eles queriam que eu assinasse os documentos corrigidos para que no futuro, toda a responsabilidade recaísse sobre mim. Fechei a pasta com tranquilidade. Preciso pensar. Meu pai sorriu, convencido de que eu acabaria aceitando. Assim que eles foram embora, liguei imediatamente para a advogada Daniela Moura. Durante toda a investigação, ela havia preparado cada documento, organizado todas as provas e registrado a cronologia completa das fraudes. Faltava apenas a minha autorização. Na manhã da minha alta, coloquei a pasta do contrato sobre a mesa e abri o computador. Quando meu pai e Ricardo chegaram para me buscar, encontraram tudo preparado. Meu pai sorriu. Então, filha, já tomou a sua decisão. Empurrei o computador na direção dele. Na tela estava o portal oficial da Receita Federal do Brasil, com toda a documentação pronta para envio. Havia extratos bancários, contratos, registros das empresas, fotografias do evento em Angra dos Reis, comprovantes das transferências e um relatório detalhado mostrando como o dinheiro era desviado havia anos. O sorriso desapareceu do rosto dele. Ricardo ficou completamente pálido. Meu pai tentou falar. Camila, pense na nossa família. Olhei para minha filha dormindo tranquilamente no berço. Depois respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Foi exatamente por pensar na minha família que tomei esta decisão. A diferença é que agora a minha família começa com ela, não com as mentiras de vocês. Sem dizer mais nada, cliquei em enviar. Uma pequena mensagem apareceu na tela. Documentação recebida com sucesso. O silêncio que tomou conta daquele quarto valeu mais do que qualquer discussão. Na semana seguinte, protocolei oficialmente o pedido de divórcio e encerrei toda a ligação financeira com a empresa da minha família. Alguns meses depois, as investigações confirmaram as fraudes e cada pessoa envolvida respondeu pelos próprios atos. Naquele dia, compreendi que Ricardo realmente tinha certeza de que eu nunca
nunca descobriria a verdade. E foi exatamente essa certeza que se transformou no maior erro da vida dele. Hoje, quando olho para minha filha brincando e sorrindo, tenho apenas uma convicção: perder pessoas que vivem de mentiras nunca é uma derrota. Às vezes é o único caminho para finalmente encontrar a paz e construir uma vida onde a verdade vai